Chega mais galera reagindo ao canal Meteoro Brasil. Plantão, Anvisa libera cultivo de cannabis para uso medicinal. Como é que é o negócio aí? Cultivo da cannabis medicinal. Vamos começar do A começo. Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma resolução que permite que empresas, universidades e associações de pacientes façam o cultivo da cannabis Bom, medicinal no Brasil. A mudança na regra segue um pedido do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que a Anvisa regulamentasse o cultivo da planta, desde que exclusivamente para fins medicinais e farmacológicos. ou seja, calma, não liberou, não virou o grande país do Bob Marley. Não é agora, tá bom? Então, Anvisa finalmente está se mexendo, né? A gente já via pedidos por legislação para isso. As associações de pacientes lutam muito para conseguir manter ali todo o medicamento sendo produzido, entregue, né, aos associados. E, cara, tem uma gama tão grande de coisas tratáveis, né, usando o CBD, que é o canabidiol, ou o THC, né, que é o tetraidrocannabinol. Então, assim, são medicinas, são remédios. Então agora parece que o negócio vai andar, né? Vamos ver se agora o país vai poder aproveitar, porque vamos lembrar que é uma planta que você pode aproveitar para tudo, não só para remédio, também faz fibra para têxtil, então acho que é uma boa, hein? Vou trazer todos os detalhes para você agora no Plantão do Meteoro. Será que os caras realmente bateram o martelo? Ó, como é que faz? Muito bem, vamos lá. Estamos começando mais um corte do Plantão do Meteoro. Vou trazer a Sofia Labanca na tela. A Sofia, que é nossa titular das entrevistas sobre ciência aqui no Meteoro, que é o programa Boa. Microscópio. Sempre tem uma entrevista muito legal por lá. E vai trazer esse corte científico para a gente, Sofia. Ih, deu uma travada ali na corte câmera dele. Científico trazendo a pauta do dia, que é a regulamentação, né, vamos chamar assim, da cannabis medicinal aqui Importante, no velho. Brasil. A gente já tinha medicamentos aí, o uso medicinal da cannabis há algum tempo aqui no nosso país, desde 2015, mas aí tinha que ser importado individualmente pelos usuários. Um por um, com autorização da Anvisa. E os primeiros com habeas corpus ainda. Começou a ser permitido vendas nas farmácias, mas tudo isso deixava uma situação de insegurança jurídica. Assim, deixava vender na farmácia? Deixava, mas aí a galera que precisava do remédio, o remédio completo, o óleo com tudo, o extrato da planta, não conseguia. Na farmácia só vendia o CBD isolado e sem THC ou com propriedades em quantidade muito, muito, muito baixa. Era realmente separado em laboratório. Então, para quem precisa do óleo completo, em situações como fibromialgia, epilepsia, isso faz muita diferença. E agora o Brasil, que porque não falta é terra e sol aqui, gente. A gente tem água pra caramba também para regar. Então a gente pode, em vez de só plantar soja, plantar outras coisas, inclusive que a gente usa como remédio aqui no nosso país. Ou vocês já não viram como é que tá a brincadeira lá de São Paulo, com a distribuição pelo SUS? Então, assim... remédio, né, gente? Remédio tem que ser acessível. Né? Porque muitas... a questão da produção de cannabis medicinal para uso próprio ficava muito decisões caso a caso por parte do judiciário. Cada associação entrando na justiça. Em 2024, o Tribunal de Justiça, o TSJ, Tribunal Superior de Justiça, deu uma decisão dizendo, não, a Anvisa tem que regulamentar. Bateu o martelo. Uma regulamentação única para que todos possam seguir. A justiça não pode legislar, mas ela pode bater o martelo e falar, tem tanta coisa que eu tô tendo que julgar porque vocês não fizeram uma lei ou uma regulamentação ainda. E aí vamos lembrar, o STJ, se eu não me engano, né? Desculpe se eu errei já, Sofia. E o STJ já botou para isso ser definido pela Anvisa para ela regulamentar. Mas o STF, há tempos atrás, bateu o martelo sobre quem é traficante e quem é usuário. Ele bateu esse martelo e ele botou prazo para
deputados, senadores, enfim, projeto de lei ir para frente para dizer exatamente, ó, quanto é cada um. Não pode a justiça ficar tendo que decidir isso aí. A gente tem, né, políticos que ganham salário para escrever lei para isso, né, justamente em prol do povo, né? E foi isso que aconteceu. Agora a gente teve a regulamentação por parte da Anvisa do plantio de cannabis para uso medicinal. É bom dizer que isso não é um liberou geral, Aí, muito viu? pelo contrário, que a gente vê que são regras bastante estritas, né? Bastante restritivas aí de como que deve acontecer. Vamos lá para a Band que eles explicam um pouquinho. Hoje, o cultivo foi liberado para fins medicinais e científicos, E aí? sob controle rigoroso e apenas para empresas. A concentração de THC deve ficar Concentração no nível seguro baixa, de ok. 0,3%. As novas regras também permitem a venda em farmácias Beleza. de manipulação e ampliam as formas de uso. De inalatória e oral, passam também para bucal, sublingual ou dermatológica. Volta só um instantinho. Vale falar, né? A cannabis tem propriedades anti-inflamatórias, ela tem vários usos possíveis. E aí você tem uso oral, é para a boca. Tem tratamento dental, inclusive, inflamações dentárias que são tratadas assim. Você tem, né, inalatório, oral, bucal, sublingual é um dos mais comuns pelo óleo para as associações, geralmente é o sublingual, e dermatológico, que já tem uma galera que trata, né, simplesmente passando o óleo como uma pomada. Você não usa um cataflã da vida, né, pomadão? Então, tem isso também. Inalatória e oral passam também para bucal, sublingual ou dermatológica. A estimativa é que quase 900 mil pessoas utilizem a cannabis medicinal no Brasil. A nova regulamentação pode ampliar o acesso ao tratamento indicado para diversas condições de saúde. Enquanto alguns países do mundo já possuem regras claras, por aqui a falta de normas encarecia o tratamento e sobrecarregava o judiciário. Vale falar, preços um pouco já defasados, mas lá para os idos de 2020, quem ia tentar começar um tratamento com CBD e fosse na farmácia com uma receita, ele iria comprar um remédio prontinho, lindo, maravilhoso, só que isolado, somente o CBD. A concentração e a quantidade, você ia estar pagando ali uns 300, 400 reais um frasquinho. Frasquinho esse de 30 ml, bem miserável. E o mesmo frasco com concentração e o óleo full não isolado de uma associação estava ali pelos idos de 150 a 200. Então, assim, a associação acabou sendo o ponto de partida de tratamento de muita gente que não conseguia acesso ao remédio. Então, tendo regra, o negócio começa a funcionar diferente, não é não? É só para empresas, né? E empresas aí, empresa. então, CNPJs, né? Não pode CPF, plantar cannabis para uso medicinal. E empresas incluem aí tanto as empresas que produzem, né, a cannabis para uso, mas também organizações sem fins lucrativos, que tem muitas organizações dos próprios usuários vão poder produzir também. Então, assim como instituições científicas, instituições de pesquisas também vão poder produzir para uso em pesquisa. Então, mas é importante dizer, o usuário do medicamento não pode plantar, pelo menos não por essa regulamentação que foi aprovada hoje aí pela Anvisa. Calma, gente, não liberou a jardinagem. Quem sabe no futuro, mas hoje ainda não. É algo muito importante, é um avanço muito grande, porque hoje o medicamento eles custam muito caro para os pacientes, por essa questão de ter que ser importado e de ter uma insegurança jurídica com relação à produção no Brasil, acabava tornando o medicamento a gente podia produzir para aqui para os pacientes, né? Então, com isso... Detalhe, a gente não produzia até pouco tempo se não fosse a associação. Empresas que já vendiam desde ali de 2019, se eu não me engano, quando começou a ter acesso em farmácia, era comprada a matéria-prima fora e aqui só era, sei lá, diluído. Enfim, colocado na concentração certa para, né, colocar no potinho e vender.
Era isso. Mais recentemente passou a ter assim também em farmácia de manipulação. Só que na farmácia normal e na manipulação, geralmente é o óleo isolado, né? O extrato só CBD. E agora, com essa previsão, parece que as associações vão conseguir produzir o óleo full espectro, que se chama, né? Com muito mais tranquilidade jurídica. Sem do nada brotar, operação, fecha tudo e tal. Tem noção de que o cara, para poder fornecer remédio, ele tinha que ter um habeas corpus, senão ele ia preso a qualquer momento? É punk. Isso se espera que você tenha uma diminuição e os pacientes de várias doenças diferentes possam usar. Enquanto isso, lá fora, a realidade é outra. Remédio é fácil de acesso. Tem países que o cara pode plantar à vontade. Que ela falou um pouquinho sobre quais são as patologias que podem ser tratadas com cannabis. Temos evidências mais robustas, estudos mais bem conduzidos e com follow-up, né, que é um segmento mais longo desses pacientes, em especial para as epilepsias resistentes, que são aquelas crises convulsivas que não respondem aos tratamentos alguns casos de Alzheimer também, mesmo demências. Diante da utilização de 2, 3, 4, muitas classes de fármacos diferentes. Nós temos também produtos, né, à base de cannabis estudados para situações como náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, para caquexia de pacientes que têm HIV e para as dores crônicas, uma evidência um pouco menor, dada a qualidade dos estudos, mas com uma resposta extremamente favorável aos pacientes quando a gente pensa em dor crônica, em especial aquelas que têm uma característica neuropática. O uso também para espasticidade da esclerose múltipla, inclusive nós temos um medicamento aprovado aqui pela Anvisa com o nome de Mevatil, também é um uso de indicação formal, que é aquela rigidez, aquela falta de funcionalidade, aquelas dores musculares que vêm com essa doença que é a esclerose múltipla. Ela. Ô, propaganda, então, hein? Vocês também sofrem com isso, né? Na hora que eu ia parar, vem a propaganda. Mas, então, você vê aí, são muitas doenças que podem ter, pessoas com muitas doenças que podem se beneficiar disso, né? Até respondendo aqui, eu vi no chat, o pessoal perguntando, PJ pode plantar? Só PJ pode plantar. Só PJ. Por essa regulamentação é só PJ. CPF não pode plantar, só PJ. Mas, enfim, voltando, é algo bastante positivo para os pacientes e é bastante positivo para os cientistas também, porque para os cientistas que né? Agora o acesso para a parte acadêmica melhorou, né? Acabava ficando complicado também. Vou pegar aqui um trechinho da entrevista com o Dartil Xavier, que inclusive eu conheci pessoalmente lá na Unifesp. Ele deu para o G1. Que nova regra da Anvisa para cannabis medicinal deve reduzir preços e ampliar segurança. Tomara, né? O que o Dartil Xavier falou? Sem dúvida, tudo isso é um progresso, porque o paciente deixa de precisar do mercado ilegal. Vários pacientes faziam uso da maconha fumada porque não tinham acesso à maconha medicinal, por isso corriam riscos de ficar dependentes. É isso, ou então pagar preços extremamente exorbitantes, né? Muito alto o preço na farmácia. O Dartil também vai falar mais para baixo aqui sobre o impacto dos preços, né? Pode ter um impacto interessante porque os derivados de maconha vendidos em farmácias têm preços extorsivos de 3 mil a 5 mil reais por mês. Pessoal que precisa de uma dose maior ou maior quantidade. Além disso, a gente também tem a questão aí dos pesquisadores. É só lembrar que o frasquinho de 30 ml era 400 conto, hein? É isso, Lúcio. Agora a gente espera que tem algumas críticas que estão sendo trazidas, críticas sérias, não estou falando dos preconceitos contra a maconha, tem isso, que a gente sabe tem que isso. acabam pesando bastante nessas discussões, mas críticas sérias com relação ao fato de que, da forma como está sendo colocado, se torna a cannabis provavelmente vai ficar mais acessível para os grandes produtores e para as empresas farmacêuticas, etc., enquanto os pequenos produtores, assim como aquelas pessoas que possam
querer produzir para o próprio uso, não É um passo ficam para de fora. frente, Então, alguns passos para o lado, existem né? críticas a serem feitas, mas, de qualquer forma, já é um avanço enorme com relação ao que a gente tinha antes. Com certeza. Ah, sem dúvida, Sofia. A gente fica muito feliz quando a gente vê esse tipo de avanço, como a Sofia falou. Aí existem críticas que a gente precisa fazer, a gente precisa entender também como superá-las, mas isso não apaga o avanço que a gente tem, isso não apaga esse ponto positivo que a gente está trazendo nesse corte sobre essa questão. Muito bom, muito bom. É só pensar, né, gente? Se a pessoa às vezes tem um problema de saúde e precisa de um remédio 3 a 5 mil por mês, quem tem essa grana? Aí se você vai tentar pelo SUS, o SUS não fornece. Quem tem dinheiro para ir no advogado, na defensoria pública, pleitear e pedir, pelo amor de Deus, banca o meu remédio, senão não dá. É punk, irmão. É saúde. Ninguém ia estar discutindo isso dependendo de qual fosse a outra substância. Entendeu? Então, porra, né? Gente que realmente necessita de tratamento com medicamentos à base de cannabis, né? Então a gente fica muito feliz com esse tipo de notícia. E Sofia, se as pessoas que estão nos assistindo gostam desse tipo de notícia, gostam desse tipo de informação científica, medicinal, acho que a gente pode fazer um convite para essa galera assistir o Microscópio, né? Uhum. O Microscópio é o nosso quadro de entrevistas com cientistas e comunicadores de Ó o bizu. ciência aqui no Meteoro. Tem Vale reagir novos mais episódios vezes, hein? todo sábado e domingo às 4 horas da tarde, que é liberado para o público geral. Para quem é membro do nosso canal, do nosso clube de canais, tem acesso antecipado. As pessoas, os membros já estão com acesso aos 2 episódios que a gente vai ter nesse final de semana. Maneirinho. Que são com o Maneirinho. Ernest Scott, que é o Licença, criador aí sua. da Agricomentos, põe como a gente teve entrevista com o Miguel, teve aqui, temos outro episódio que fez bastante. Vocês. Se você quiser ver tudo antes, ó, tem um botãozinho aqui embaixo desse vídeo para você se tornar membro. Dá uma olhada lá, ver se encaixa para você. Ou se você não, você escanear e ir direto para a área de membros. E você tem muito. É isso aí mesmo. Fui conferir se não ia voltar alguma notícia, né? Então, desculpa, vamos, né? Nos finalmente do nosso react. Gente, medicamento, né? Vamos discutir o discutível, mas, pô, um primeiro passo importante pra caramba. A associação aí sendo invadida pela polícia quando só tá fazendo remédio. E é tanto caso de, pô, um idoso com Alzheimer, né, um jovem com uma epilepsia grave que não consegue tratar de outra forma. Vários transtornos que, né, também são tratados. O pessoal da dor crônica. Pô, um primeiro passo. E vamos ver se, né, senadores e deputados resolvem conversar e legislar para coisas que a gente precisa, não coisas aleatórias, não é isso? E você que está aqui, assistiu até agora, pelo amor de Deus, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa um like. Comenta aqui o que você achou desse react, desse assunto. Eu particularmente gosto mais de falar coisas ligadas à ciência, alguns documentáriozinhos assim meio perdido. E tá na agulha aí, muito em breve vou reagir a mais coisas de química, né? Gostei muito de fazer um react aí do PVC fabricado. Também fizemos react de cerveja. Que tal numa próxima sobre destilados? Maneirinho? Fica o meu beijo, meu abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, goodbye.